Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse estudo. Meu nome é Sônia Regina, eu sou tarefeira do Centro Espírita Casa da Paz, aqui de Miguel Pereira. Acredito que a maioria não me conheça, mas eu já quero externar o meu agradecimento à Annelise por essa oportunidade de fazer esse estudo aqui no 24º seu. Bom, o trabalho de hoje vai ser sobre, o título é Amai-vos e Instruí-vos. É sobre esse tema que hoje nós vamos conversar. Mas antes da gente chegar no nosso tema, vamos ler uma página de harmonização para que a gente possa fazer a nossa prece e iniciarmos o trabalho da noite de hoje. Eu escolhi uma página, é a lição número 107, do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela é intitulada Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma frase de Paulo, que está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemo-nos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Ótimas reflexões essa página, né? Como todas, né, de Emmanuel. Vamos então, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos a Jesus, o nosso modelo e guia, a fim de que Ele possa nos envolver, nos amparar nesses momentos em que estaremos juntos. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, infinitamente te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelas oportunidades que tivemos de nos tornarmos melhores do que fomos. Que a Tua luz, Senhor, continue a nos iluminar e que novas oportunidades possam nos chegar. E assim, Mestre, caminhando passo a passo, chegaremos até próximo de Ti. Ampara-nos, envolva-nos, envolva os nossos lares, Senhor Jesus, derramando as Tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre aqueles que se encontram doentes do corpo e da alma e aqueles que estão sãos. Que a Tua luz, Senhor, possa nos iluminar hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos então ao estudo da noite de hoje, que é com o título Amai-vos e Instruí-vos.
Esse estudo, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tá? Ele é intitulado, o capítulo 6, O Cristo Consolador. É um capítulo muito interessante, muito bonito, né? Muito gostoso de nós estudarmos. E essa mensagem está na Instrução dos Espíritos com o título Advento do Espírito de Verdade. Vale a pena a gente, logo mais, assim que acabarmos o estudo, antes de deitarmos, que a gente possa, né, reler na íntegra essa mensagem do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade fala para a gente que ele deu essa mensagem para que nós tenhamos mais força, né? Para que a gente possa caminhar mais seguro. Pela compaixão que ele tem por cada um de nós, pelos nossos erros, pelas nossas imensas fraquezas. Então, ele nos dá essa mensagem para que possa possibilitar que nós caiamos menos no abismo dos erros e dos equívocos. Então, essa mensagem, ela vem em virtude das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Então, é esse colo, é esse amparo, né? Essa sustentação que eles querem nos dar para nos auxiliar nessa nossa jornada. Então, né, depois dele colocar o objetivo desse estudo, dessa fala dele, do advento do Espírito de Verdade, ele profere a frase que dá título ao nosso estudo. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E assim a gente vai ver, o primeiro ensinamento é amai-vos. Amai-vos, a gente sabe que é amor. E a gente sabe que instrução, né, é o uso da razão, é o conhecimento. Então a gente vai ver que o homem é essas duas asas, né? Tanto a asa do sentimento quanto a asa da razão. Só que para nós, espíritos imortais, alçarmos voos, né, rumo à perfeição, as duas asas vão ter que estar desenvolvidas. Porque se eu desenvolver mais uma do que a outra, eu não vou conseguir voar. Eu preciso das duas, com desenvolvimento iguais. Então, esse é o nosso grande trabalho. É o equilíbrio desse desenvolvimento, tanto do sentimento quanto da razão. Mas, didaticamente, eu separei eles para que a gente possa estudar de maneira mais didática, né? Uma questão mais didática. Nós vamos estudar primeiro o amai-vos, qual é esse sentido, o que ele quis dizer para a gente, né, o Espírito de Verdade com o amai-vos, e depois nós vamos fazer a mesma coisa com o instruí-vos. Aí juntos a gente vai chegar no final à conclusão, né, desse estudo, que é por meio dessas duas, né? Nós vamos ver, é por meio das duas, da razão e do sentimento, que a evolução vai se dando gradativamente, sucessivamente, através das reencarnações. Aí a gente vai acumulando, ora no corpo, ora na erraticidade, as imensas possibilidades de trabalho e serviço no bem. Aí, amai-vos. A gente sabe que o amor é um sentimento sublime. Não o amor carnal, não o amor de um homem por uma mulher. Aqui Jesus fala desse amor maior, desse amor que talvez nós ainda não tenhamos noção do que seja esse amor, que é difícil para a gente entender, é difícil para a gente defini-lo. Mas é esse amor que Jesus veio nos trazer, veio nos mostrar a importância da vivência desse amor. E a gente sabe que esse sentimento, o amor, ele é o resumo da doutrina de Jesus inteirinha. Se a gente quiser resumir a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele se resume nessa palavra, amor. Esse foi o sentimento que ele veio nos trazer, que ele veio despertar em cada um de nós. Já era hora da gente começar a ter essa nuance desse sentimento, dele começar a brotar.
Porque na grande verdade, esse sentimento todos nós temos. Todos nós temos a centelha divina. E é na centelha divina que é essa partícula dada por Deus que dormem ali, estão de maneira contida, de maneira oculta, de maneira como se fosse num sono, né? Em vida latente, todas as virtudes, todos os sentimentos. E esse também, o amor, é um sentimento que mora nessa centelha. O germe dele está nessa centelha divina que todos nós temos. E a gente sabe que qualquer centelha, né? A gente vai imaginando que qualquer centelha, a gente conhece faíscas de fogo, a gente conhece as centelhas de fogo, que se a gente abanar, ela começa a tomar propulsão. Mas se a gente jogar água, a tendência dela é a gente sufocar. E a mesma coisa é esse sentimento. A gente pode sufocar esse sentimento que é o amor, com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade. Todas as vezes que a gente, no nosso dia a dia, a gente consegue vivenciar esses vícios, seja da forma mais velada, seja da forma mais clara, a gente vai estar sufocando essa centelha divina. Sufocando esse germe do amor. A gente pode sufocá-lo, mas jamais nós podemos matá-lo, porque ele está latente nessa nossa centelha divina, né? Bom, e se a gente sabe como é que a gente pode sufocar, é indo na contramão, né, desse desenvolvimento, é indo na contramão desse voo que nós, espíritos imortais, podemos dar em direção à perfeição. Como é que a gente pode estimular? Como é que a gente pode aumentar, né, esse germe? Ele vem mostrando pra gente que a gente pode desenvolver pelas lutas na conquista das virtudes. Todas as vezes que a gente começa a nos esforçar por conquistar qualquer virtude, porque todas as virtudes são filhas do amor, são oriundas dela. Então, todas as vezes que a gente se esforçar por se tornar melhor, por esse trabalho incessante, diante dos desafios da vida, a gente aceitar esses desafios como grande oportunidade, né, de permitir que esse germe latente ele consiga brotar, aí sim a gente vai estar fazendo com que esta virtude possa se desenvolver. A maneira como a gente encara as situações da vida, a maneira como nós trabalhamos os desafios da vida, vai fazendo com que nós vamos desenvolvendo essas virtudes. E ao desenvolvê-la, nós temos que fazer com que elas se tornem hábitos no nosso dia a dia. Porque são esses hábitos saudáveis que vão fazer o nosso caráter. Então, esse é o nosso trabalho. E a gente está vendo que esse é mais um trabalho interno, porque nós estamos falando de um sentimento, tá? É mais um trabalho interno do que um trabalho externo. Ele vai até se externalizar, mas o seu início é dentro de cada um de nós. É um trabalho interno, é um trabalho individual que nós todos temos que fazer. E que aí sim irá refletir externamente. Como? Nos meus atos, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, na minha maneira de encarar as situações da vida, os desafios, como eu encaro, se eu os aceito, se eu simplesmente me rebelo e murmuro e reclamo, né? Isso é sufocar esse sentimento maior, porque esses desafios, eles nos chegam para que a gente possa permitir que esse sentimento latente brote, né? E a gente possa vivê-lo intensamente. E a gente vai ver que esse amor, esse sentimento, ele vai puxar, né? Ele é a mãe de todas as outras virtudes. E é através dele que nós vamos chegar na caridade. A gente sabe que a caridade é o amor em ação.
né? E assim também, nós vamos precisar desse amor, não só para desenvolver a caridade, nós vamos precisar do amor para desenvolver a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, a compreensão e daí adiante. Então a gente vai vendo que o amor é fruto de conquistas, né? Esse sentimento do amor é fruto de conquista, ele é aos poucos. Não adianta nós hoje dormirmos e vamos dizer, amanhã eu vou acordar com o meu germe latente do amor a toda. Não, não vamos, porque nada é da noite para o dia, tudo é um processo, tudo é conquista, é trabalho incessante. E a gente precisa também de trabalho para desenvolver esse sentimento. Ele é o sentimento mais transformador e poderoso do mundo. A gente já viu que o amor transforma a multidão de pecados, assim Jesus sempre nos falou, né? Então a gente não tem nada que o amor não consiga modificar. O amor tocando esses corações, ele consegue nos auxiliar e nos impulsionar a novos rumos. Mas como a gente estava colocando, o amor é fruto de uma conquista. Nos primeiros degraus da nossa jornada, ele é um pequeno ponto de luz e nós vamos passo a passo, lentamente, caminhando. Muitas vezes no começo é mais difícil, mas nós vamos em frente. A gente tem que ter força e perseverança de chegar adiante, porque depois essa luz vai aumentando. E quanto mais crescemos moralmente, o amor resplandece e vai inundar as nossas almas. O amor é um sentimento que quanto mais nós compartilhamos, mais ele cresce. Nunca ele diminui. Ele sempre cresce. Então, ele é esse sentimento que agrega, que nos une, que nos faz ver o outro como irmão. E isso tem que partir de dentro de nós, né? Esse sentimento fraterno, esse sentimento de amor tem que vir de dentro de nós para que seja um sentimento verdadeiro e para que seja um sentimento em que nós vamos desenvolvendo ele, nós vamos conquistando paulatinamente. E a gente se pergunta, então, o que o Espírito de verdade quis dizer com amai-vos? Né? O que ele quis dizer com amai-vos? Ele diz dizer para a gente, viva com seus irmãos de jornada essa virtude que é o amor, esse sentimento que é o amor, porque dele outros sentimentos virão. Tenha compaixão diante dos equívocos. Compaixão é amor. Compaixão é compreensão. Que tenhamos mais compreensão do que dedo apontado para os nossos irmãos que ainda caem nas teias do equívoco. E quem de nós não cai nas teias do equívoco, né? Então isso não nos dá direito de apontar dedo nenhum. Então o amai-vos é isso, tenha compaixão, né, com os nossos irmãos que ainda caem nos erros, que ainda caem nos equívocos. Compreenda, né, que muitos erros são frutos da ignorância e necessitam ser corrigidos e não punidos. O amai-vos é isso, é que a gente não puna os nossos irmãos que ainda caem em erro, porque Jesus não nos pune. Jesus nos ama imensamente, porque é esse amor que o Pai tem por nós, que é Deus, né? Então, é esse amor que o seu Filho maior veio nos ensinar, que é esse amor, né? É esse amor que compreende, é esse amor que entende, é esse amor que tem compaixão, né? E essa compaixão agrega, cria vínculo, nos traz junto um do outro e não nos afasta, porque quando a gente fala em punição, a gente está afastando. E a gente não pode afastar nenhum dos nossos irmãos. Nós não temos mais tempo para isso. Nós temos é que nos agregar para nós nos auxiliarmos mutuamente. Quando ele diz amai-vos, ele está dizendo para a gente
que nós nos percebamos na condição de aprendizes da vida. Nenhum de nós aqui é mestre em nada. Nós estamos todos aprendendo. Nós estamos nessa caminhada de conquista. Então, somos todos nós juntos. E isso nos faz irmãos. Nos faz todos nós juntos tendo que dar as mãos para caminharmos juntos. Então, todas as vezes que a gente vê um irmão, caindo em algum equívoco, que a gente possa o perceber como esse aprendiz da vida e que a gente tenha compreensão com seus equívocos. Que a gente possa ir ao encontro desses irmãos com um trabalho no bem, para que eles possam superar o seu equívoco. Em vez da gente discriminar, em vez da gente afastar, que a gente traga ele para junto de nós. Que a gente diga para ele que a caminhada é assim mesmo. Ora a gente derrapa, ora a gente consegue caminhar com mais facilidade, mas que na verdade estamos todos nós juntos nessa jornada. Nesse caminho estamos todos nós juntos. E por isso a união é muito importante, para que a gente possa nos amparar, nos fortalecer nessa busca, nesse voo. Precisamos estar todos nós juntos, porque o bem que você deseja a você é o bem que você deve praticar. Esse é o amai-vos. O amor que eu quero para mim, o amor que eu desejo que tenham por mim, é o amor que eu tenho, que doar ao meu irmão. Se não é bom para mim, não será bom para o meu irmão. Aí isso nos lembra, o maior mandamento, que é outro capítulo do Evangelho também muito interessante, que na hora que a gente começa a estudar, a gente vai vendo que todos esses estudos, os capítulos do Evangelho vão se interligando, e tem que se interligar, porque tudo é o ensinamento de Jesus. Então, nesse sentido de que o que não é bom para mim não é bom para o outro, a gente vai chegando no maior mandamento que Jesus nos deu: amar o vosso próximo como a si mesmo. E para amar o vosso próximo, a gente tem que ter esse sentimento. A gente tem que permitir que essa faísca, ela cresça. E a gente sabe a necessidade, a gente sabe o que a gente precisa. A gente, aliás, todos nós precisamos amar acima da questão pessoal, acima de egoísmos de família, acima de egoísmos de credo, de nacionalidade. O amor nada isso enxerga. O amor nos coloca como irmão e nos nivela a todos. Não vai me interessar se o que aconteceu é com alguém da minha família, da família vizinha, do país vizinho. Aquilo vai tocar em mim, porque ele é meu irmão. E é nesse momento que a gente vai estar vivenciando exatamente esse ensinamento que o Espírito de verdade nos deu. Porque amar é doar-se. E toda vez que a gente vê alguém em sofrimento, alguém caindo em algum equívoco, nós temos que estender a mão. É essa doação. O efeito dessa doação, de nós nos doarmos, de nós nos ampararmos, vai ser o melhoramento da raça humana. Todas as vezes que a gente amar o outro indiscriminadamente, seja o erro que ele cometeu, a gente tem que o ver como filho de Deus. Em nenhum momento ele foi criado para aquilo. Hoje ele ainda pratica, esses atos que eu não gosto, eu não quero para mim. Um dia ele vai despertar para isso. O que eu, que já despertei, posso fazer para ele? Apontar? Segregá-lo? Separá-lo? Não. O que eu posso fazer por ele é me doar. Se eu não o conheço, vai ser em oração. Se eu o conheço, eu posso estender a mão a ele, oferecendo a oportunidade dele fazer diferente, dele perceber essa situação que ele fez.
E é hora da gente semear o amor. E toda vez que a gente semear essa semente, seja a semente que for, né? Todos nós somos semeadores. E todas as vezes que a gente semear, semeamos. Não tenhamos a preocupação de saber se essa semente vai brotar, se vai crescer, se vai frutificar. Isso é uma outra coisa. O nosso trabalho é semear, é jogar essa sementinha, é permitir que esses nossos irmãos possam receber essa semente, que possam receber o nosso amor, que possam receber os sentimentos que são oriundos do amor, que nem a gente colocou, que são as virtudes, que nós possamos ser caridosos, que nós possamos ser devotados, que a gente possa amparar, que a gente possa ser compreensivo. E isso é o efeito do amor. É esse melhoramento de todos nós. Então, o melhoramento da raça humana. Melhoramento moral da raça humana. Outra questão, né? Todas as vezes que a gente doar-se com amor e a gente permitir que esse sentimento frutifique dentro de nós, é a felicidade ainda aqui na nossa vida terrena. Hoje nós temos pequenos momentos de felicidade, pequenas nuances de felicidade, mas na hora em que nós permitirmos que esse sentimento realmente brote, frutifique, a gente vai ver, a gente vai conseguir ter a felicidade ainda aqui na vida terrena. E todas as vezes que a gente permitir também que brote esse sentimento, o amor, a gente vai permitir que os vícios, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, morram. Tá? Ela vai se extinguindo até morrer de vez. Porque eles são fontes dos nossos sofrimentos. Não é à toa que no Evangelho eles colocam como são as duas maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e é o egoísmo, que são fontes dos nossos sofrimentos. Então, essa é a importância do amor, porque nós temos que permitir que ao frutificar esse sentimento, o amor vai saindo, vai morrendo lentamente dentro de cada um de nós. O egoísmo, ele vai trazer para a gente a ilusão de que o individual, de que o que é meu é mais importante do que o que é nosso, o que é coletivo. Quando, na verdade, o egoísmo só vai nos trazer solidão e isolamento. Quanto que o amor é essa união, é esse criação de vínculo, é esse se aproximar, é estarmos juntos para essa caminhada. É uma longa tarefa? É uma longa tarefa que nós devemos iniciar internamente com cada um de nós. Então, temos que aproveitar os desafios, as dificuldades, que são os momentos propícios para a gente desenvolver esses sentimentos. Cabe-nos a missão de vivê-la, de semear, como eu coloquei. Se vai brotar mais uma vez, nós não temos que nos preocupar, pois cada um tem o seu tempo de fazer brotar os germes latentes do amor. Como nós tivemos o nosso tempo. Há quanto tempo Jesus vem nos exemplificando, quanto tempo companheiros vêm chegando junto a nós trazendo esses ensinamentos. Hoje nós estamos dispersos para isso, nós estamos atentos para isso, né? Nós estamos vigilantes em relação a essa situação, em o desenvolvimento desses sentimentos que vão nos auxiliar nessa nossa jornada em busca da perfeição. E o instruí-vos, né? O instruí-vos, instruir é um ato de adquirir conhecimento. E nós precisamos desses conhecimentos, porque é só adquirindo conhecimento através dos nossos estudos,
metódicos e reflexivos é que nós vamos adquirindo instrução. É assim que nós vamos adquirindo conhecimento. E o conhecimento também vai nos fortalecendo, vai nos fazendo conseguir entender cada situação, para tirar o melhor proveito de cada um, o melhor aprendizado. Proveito no sentido de aprendizado. Que aprendizado eu vou tirar disso? Eu já estudei sobre isso. Aí nós vamos ficar alerta para as situações que nos chegam. A instrução é a fonte da nossa emancipação, da nossa independência moral e espiritual também. Então a gente vai vendo que o conhecimento é importante, porque é pelo estudo que nós abrimos os olhos e a gente vai aprender a separar o joio do trigo. Se a gente não estuda, se a gente não aprende, então nós temos que nos capacitar, nós temos que adquirir capacitação, conhecimento. O conhecimento, eu vi uma frase que eu vou colocar aqui, não me lembro onde foi, mas é uma frase que tem muito a ver com o nosso estudo. E ela diz: o conhecimento é uma voz que nos fala através dos tempos e nos relata o trabalho, as lutas, as descobertas daqueles que nos precederam no caminho da vida e que em nosso proveito aplanarão as nossas dificuldades. Então, o conhecimento é essa possibilidade de aprendizado, é esse aproveitamento. E já que eles fizeram, nós temos que aproveitar, nós temos que levar adiante, nós temos que fazer valer o esforço deles. Foram um alerta esses esforços. Então, é a importância desse conhecimento, né? Ela vai nos abrir caminho para nos favorecer a nossa jornada. Por isso que é muito importante em nossas casas espíritas sempre haver variados grupos de estudo para nos capacitar como trabalhadores do Cristo. Porque às vezes eu não posso ir em determinado horário, mas eu posso ir em outro, e a gente vai tendo estudos com temas diferenciados e todos favorecendo ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, a oportunidade de nós refletirmos esse aprendizado. Nós não devemos simplesmente aceitar o que nos é dito, né? O que as pessoas nos falam. Nós temos que ir nas verdades absolutas, nós temos que ir nos livros, nós temos que ir na fonte. Cabe-nos estudar, cabe-nos refletir, entender, não simplesmente aceitar. A pessoa falou, aquele determinado ponto me chamou a atenção, eu vou buscar, eu vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou refletir sobre esse ensinamento, para que eu possa, mais à frente, usar ele em meu favor, discernindo as situações da vida. Porque nós vamos precisar de fontes seguras para essa instrução. Então, essa instrução é que vai nos permitir a reflexão, é que vai nos permitir o discernimento, né? Como a gente já colocou, né? O joio do trigo. Pelo conhecimento, né? Pela instrução, adquirimos o verdadeiro tesouro que Jesus nos fala, que é esse tesouro onde os ladrões não roubam, porque esse tesouro está dentro de mim, que é a minha instrução, que é a minha capacitação, que é o meu conhecimento, estar comigo. Esse o ladrão não rouba. Esse tesouro as traças não roem, né? Então, por isso que a gente colocou que esse estudo de hoje, né, o amai-vos e o instruí-vos, ele começa de dentro de nós, porque é esse tesouro que vai ficar conosco. E a gente sabe que o conhecimento, ele é acumulativo. A cada reencarnação, eu vou trazendo mais um pouquinho de conhecimento, mais um pouquinho de conhecimento, né?
Ora a gente desenvolve um sentimento, ora a gente desenvolve a razão, e a gente vai aprendendo, e a gente vai caminhando, e a gente vai vivendo, porque precisamos viver tudo aquilo que a gente aprende. Nós temos que colocar em prática, nós temos que vivenciar para realmente a gente saber se nós já conseguimos entender, né? Que uma coisa é na teoria, outra coisa é a prática. Precisamos da teoria? Precisamos sim, porque ela é fonte de conhecimento, mas precisamos da prática para que a gente possa entender esses ensinamentos. Então, esse é o ensinamento, né? Então, essa é a necessidade dessa instrução, como ele é importante para cada um de nós. E a gente se pergunta, então, o que o Espírito de verdade, né, quis dizer para a gente? Instruí-vos. Ele quis dizer para a gente nos capacitar. É como se ele tivesse, quando ele falou, eis o segundo ensinamento, instruí-vos, ele quis dizer, capacitem-se, para que vocês não sejam pegos em emboscadas, para que a gente possa discernir as situações, para que a gente possa entender e cair em menos equívocos. Sem capacitação, sem conhecimento, a gente não tem como fazer isso. Mais uma vez eu coloco a importância dos grupos de estudo nas nossas casas. Esses estudos metódicos e estudos metódicos e reflexivos, que é os estudos organizados e que nos permite a reflexão, para que a gente possa realmente ver se estamos entendendo, né? Então, através do amor, nós valorizamos, né? Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Mas, através do conhecimento, somos pela vida valorizados. Daí, a necessidade de ambos caminharem junto. A gente vai ver que a importância é dos dois juntos. A gente vai ver que o grande X da questão desse estudo é o equilíbrio. É o equilíbrio entre os dois. Porque vai ter situações que temos que amar mais. Vai ter situações que nós temos que ter mais discernimento. A razão tem que nos chegar primeiro, né? Mas é as duas junto que vão nos ajudar na nossa caminhada. É sempre o equilíbrio, né? Muitas vezes, na vida terrena, né, na nossa jornada aqui reencarnados, a gente se afeiçoa mais a um do que a outra asa da nossa evolução. E por isso a gente a desenvolve mais. Então, às vezes nessa encarnação eu desenvolvo mais a minha asa do sentimento. E trabalho mais isso e exijo de mim mesmo mais o desenvolvimento desse sentimento. Às vezes, em outra encarnação, eu vou trabalhar mais a questão da razão. Eu tenho que ter mais razão, mais conhecimento, me capacitar, ficar mais vigilante, né? Eu me cobro mais essas situações. E então, na grande verdade, nós temos que buscar sempre, né, o caminho do meio. O desenvolvimento é mais... Nós temos que desenvolver as duas polaridades, tanto a asa do sentimento quanto a asa da razão. Todas as duas têm que ser desenvolvidas, mas jamais podemos esquecer que a proposta luminosa de Jesus é o caminho do meio, é o equilíbrio. Não devemos nem dar asa demais a uma nem a outra, porque todas as duas têm seu valor. O valor delas vão estar quando elas estiverem juntas e a gente conseguir equilibrar. Porque todos nós vamos ter essa necessidade de ambos. Então vai ser estudar e servir, estudar e amar. São as rotas inevitáveis na obra da evolução. São essas duas asas. É necessário, contudo, a gente refletir na importância da razão,
da nossa escada evolucional. Ela tem a sua importância, pois ela vai nos fazer meditar, né? Vai nos fazer raciocinar e refletir, evitando o sentimentalismo exagerado. Porque o sentimentalismo exagerado também não vai nos ajudar. Também não vai nos colocar proativo, né? Não vai nos fazer compreender o porquê nos equivocamos e corrigir. Ele não vai fazer. Se a gente tem esse sentimento exagerado, a gente acaba tendo pena, acaba tendo sentimento que não vai fazer desenvolver. A gente acaba achando que o outro é coitado. E ninguém é coitado. Na grande verdade, nós temos que ajudar esses nossos irmãos que caem no equívoco, a eles poderem compreender o seu erro, compreender o seu equívoco, para que eles possam corrigir, né? Então, por isso é importante os dois, por isso que temos que ter os dois. O equilíbrio é sempre o caminho a seguir. Um vai ajudar o outro, né, a de se desenvolver de maneira plena. Cada um a seu tempo e cada um a sua hora, cumprindo de forma extraordinária, né, o desígnio de Deus para cada um de nós. Mas precisamos sempre desse equilíbrio. É imprescindível que cada um de nós possa realizar esse trabalho, de forma a caminhar para a frente e para o alto, despertando esse sentimento na nossa intimidade do nosso ser. Como eu coloquei, tem que brotar de cada um de nós, mas tendo razão, né? Tendo a razão como uma base segura, a fim de que a horizontalidade, ou seja, a instrução, como a verticalidade, como o amor. Então, a instrução e o amor, eles têm que se cruzar num ponto de equilíbrio, pelo esforço diário de cada um de nós. A gente não pode nem permitir que este cresça demais e esse também, sabe por quê? Eles vão se afastar. E eles têm que ter esse ponto de equilíbrio, tá? Eles têm que se cruzar. Esse, né, é o ponto de equilíbrio. Ambos têm que caminhar juntos. Esse é o desafio para cada um de nós. Mas nós estamos aqui para esses desafios. E são esses desafios que nos fazem crescer, que nos tornam melhores, que nos tornam compreensivos, que nos tornam amigáveis, que nos tornam agregando nossos companheiros, que nos fazem irmãos. Enfim, descobrir, né, esses ensinamentos do Espírito de Verdade nos faz descobrir que o grande valor da criatura humana não está no que ela recebe dos outros, né? O grande valor não está naquilo que a gente recebe, mas sim naquilo que a gente pode oferecer aos outros, porque só quem dá é quem possui. A pessoa que dá é a que possui. Eu só posso dar aquilo que eu possuo. E é pelo esforço contínuo para que ande lado a lado a razão e o sentimento e a instrução e o amor que a gente vai conseguir atingir a essa perfeição, a esse caminho. Então, é esse ensinamento que o Espírito de Verdade vem trazendo para a gente. Que a gente possa amar, mas que a gente saiba amar com medidas, que a gente possa também discernir. Então, é a importância de nós amarmos e nos instruirmos, porque o conhecimento vai nos ajudar na medida certa desse amor. E esse amor vai poder iluminar, né, essa razão. Então, ambos têm que caminhar juntos. Esse, como eu já coloquei, é o grande desafio para todos nós. Mas o que é bom da gente pensar que estamos juntos. Nós estamos todos juntos, um auxiliando o outro,
um amparando o outro. E é assim que Jesus quer. Todos nós como irmãos, verdadeiros e sinceros. E como a gente colocou, a gente não pretende, esse estudo não encerra só em simplesmente o estudo sobre a questão do amor e sobre a questão do conhecimento. Ele é muito maior, só que nesse pouco tempo, a gente quer apenas suscitar em cada um de vocês a oportunidade de vocês irem à fonte, de vocês irem no Evangelho, de vocês buscarem conhecimentos sobre esse tema. Para que a gente possa aprofundá-lo e assim viver de maneira melhor, de maneira mais plena. Bom, chegando ao final, a gente agradece a todos esses nossos irmãos e a gente pede que todos nós juntos nesse momento podemos mais uma vez elevar os nossos pensamentos aos nossos irmãos do plano espiritual que nos protegeram, que nos ampararam, que nos instruíram, irmãos que possibilitaram, através da inspiração, da intuição, nos auxiliar na tarefa da noite de hoje. Que eu possa ter tocado o coração de cada um de vocês a buscar esses ensinamentos, de buscar a viver esse sentimento do amor e correr atrás das instruções, das capacitações, de nos tornarmos melhores. Vamos então elevar os nossos pensamentos. Jesus, Mestre querido, é com muito amor que te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pela presença dos trabalhadores do bem junto a cada um de nós. Que a tua luz possa nos amparar, que a tua luz possa nos iluminar sempre, Senhor. Dai-nos discernimento, dai-nos sentimento de amor pelo nosso próximo, que possamos, Senhor, compreender os nossos companheiros de jornada. Que a tua luz, Senhor, possa iluminar a todos nós, envolva as nossas casas, todas as casas espíritas do 24º céu, que elas possam ser envolvidas pelo teu amor, pela tua luz, que possam ser guardadas, essas casas possam ser guardadas e protegidas, Senhor, para que ali possamos mais uma vez conhecer os teus ensinamentos e vivenciar esses seus ensinamentos. Ilumina-nos, Senhor, protege-nos em nossos lares. Te pedimos, Senhor, que chegue a todos os nossos irmãos, das choupanas mais pobres ao mais belo dos palacetes, que todos possam receber a tua misericórdia. Continue conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, muito obrigada, do fundo do coração, muito obrigada a todos de vocês. Que Jesus possa nos envolver, nos amparar. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite.